Bom dia a todos. Feliz sábado. E vamos à nossa lição. O título é Vivendo pela Fé. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a nossa Bíblia, o capítulo 11 do livro de Hebreus. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler partezinhas rápidas. Capítulo 11 do livro de Hebreus. A natureza da fé. A minha Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí continua um pouquinho. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão. E o verso 13 diz assim: o verso 11: pela fé também a própria Sara. O verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vale a pena, quem sabe em casa hoje nós darmos uma recapitulada nesse capítulo. E estes indivíduos, essas pessoas que viveram pela fé, que pregaram, que acreditaram na volta de Jesus, eles morreram sem ver isto se tornar uma realidade, mas eles morreram firme na esperança, na promessa. E dali para cá, até nossos dias, muitos viveram pela fé, não vivem mais, estão mortos. Mas nós continuamos vivendo, não é? Vivendo pela fé, abraçados nesta esperança de que muito logo Jesus vai voltar. O nosso tempo é bastante curto para nós comentarmos tudo que gostaríamos de comentar nesta lição, mas vamos já pela parte de domingo. Nós estamos estudando sobre os conselhos de quem? Salomão. Conselho. Salomão tem uma série de conselhos muito importantes, muito práticos, para confirmar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. E nessa semana, o capítulo 28 de Provérbios, vem falando, ou fala um pouquinho sobre a lei. E o título da lição de domingo diz: guardar o quê? Guardar a lei. Guardar a lei. Nós sabemos que hoje o pastor, quando pregava, disse assim, que o salmo que ele leu foi escrito. Quando a gente pergunta quantos autores tem a Bíblia, e muitas pessoas dizem mais ou menos 40, entre 40 autores. Não. A Bíblia tem entre 40, o quê? Escritores. O autor da Bíblia é quem mesmo? É Deus. Deus é o autor da Bíblia. E interessante que praticamente toda a Bíblia foi escrita por homens orientados por Deus. Mas existe uma porção que não foi escrita por homem algum. Foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Qual foi essa porção? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Não é? Está lá em Êxodo 31, 18. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Nós somos conhecidos, muitas pessoas às vezes nos criticam e dizem que nós só pregamos a lei, nós acreditamos na lei, para nós só o que tem validade é a lei. Não, nós acreditamos na Bíblia, toda ela, mas a lei, existe uma ênfase muito especial na lei, porque a lei resume toda a Bíblia.
Na lei nós encontramos um resumo de toda a Bíblia. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele falou, ele deu, enfatizou algo especial sobre a lei, a importância da lei. Há um verso que diz: aquele que me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. Lá em João diz assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é o quê? Palavra forte e pesada, não é? Aquele que diz que me ama e que não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. E qual é a recompensa final do mentiroso segundo a Bíblia? Ele não vai entrar no céu, não é? Os mentirosos não estarão no reino do céu. Muito bem? Tiago diz que nós devemos ter cuidado quanto à lei, não é? A lei deve ser... Quantos mandamentos nós temos? 10, não é isso? Tiago diz: aquele que guardar a lei e tropeçar num só ponto, o que acontece? Para Deus é tudo ou nada, não é? Deus diz lá, 10% do que você, da sua renda é meu. 90% é seu, 10% é meu. Ele diz lá, 7 dias da semana, 6 são para você trabalhar para você, mas o 7º dia é para mim. Não tem negociação, é isso aí. Na Bíblia, os 10 mandamentos não estão para serem discutidos, são para serem obedecidos. A pessoa diz: não, mas eu guardo a nossa igreja. A gente vê por aí todas as igrejas pregando a Bíblia. Fala sobre o mandamento. Infelizmente diz que os mandamentos mudaram, não é? Mas também tem um verso que diz: ai daquele que tirar um J ou um tio da lei. Então nós não podemos mexer na lei. A lei é. E às vezes nós nos preocupamos demais com a lei, mas especialmente com 2 mandamentos. Não é? 2 mandamentos são os mais comentados, parece que os mais perigosos, e não esquecemos dos outros. Bom, um é a guarda do sábado. Né? Nós agora estamos lendo aí a meditação, essa meditação do pôr do sol, que foi escrita por vários, quem sabe vários de vocês que estão conosco hoje de manhã, tiveram a oportunidade de passar a sua mensagem. E são experiências extraordinárias de alguém que teve de mostrar a sua fidelidade ao 4º mandamento, ao sábado do Senhor. Não é? Quantas coisas maravilhosas acontecem com aquelas pessoas que preferem, que se colocam à disposição de perder o seu emprego, perder, quem sabe, títulos, promoções, por causa do sábado. Então é o sábado, nós enfatizamos muito. E o outro mandamento é o 7º mandamento, não é isso? Como é que é? Qual é que é o 7º mandamento? Não adulterar. Adulterou, caneta nele. Transgrediu o sábado, caneta nele. E os outros mandamentos? Não tem um lá que diz não matar? Não, mas eu nunca matei ninguém. Eu não mato. Matar não é só dizer assim, chegar e passar a faca no pescoço, arrancar o revólver e dar um tiro no indivíduo. Eu posso matar através de quê? Da minha língua. Não é? Um outro mandamento que diz lá, não furtar. Não é? Não roubar. Bom, isso é mais difícil. Mas nós podemos estar envolvidos, quer dizer, ou transgredindo esse mandamento sem sentido. E aí vem os outros, não é? Honrar pai e mãe. Escutamos uma história triste ali agora, mas hoje está muito comum para nós que somos mais vividos. Quando que se escutava, nos tempos atrás, de um filho matar um pai, um filho matar uma mãe, hoje está se tornando comum. Está se tornando comum. Né?
está se tornando comum. De vez em quando, filho, filha, olha a menina de 13 anos bater na mãe. É possível isso? Quando chegar na lição de quinta-feira, eu vou citar duas pequenas ilustraçõezinhas sobre esse assunto. Vamos para segunda-feira, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Qual é a relação que tem a lei com a busca do Senhor? Está intimamente ligado, relacionado. Intimamente, buscar ao Senhor. Quando nós devemos buscar ao Senhor? Quando estamos doentes? Quando estamos em situações difíceis? Não, sempre buscar ao Senhor. Foi citado aqui, né, a oração, a Bíblia diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Estamos passando por momentos bons, por momentos difíceis, nós devemos sempre buscando ao Senhor, orando, agradecendo a Ele por aquilo que Ele faz por nós. Terça-feira, aqui o sábio Salomão fala um pouquinho sobre os ricos, não é? Palavras para os ricos. Eu pergunto, é pecado ser rico? Não. Eu não conheço a maioria dos senhores, não sei o que vocês têm, o que não que deixaram de ter. Mas o importante é que aqui dentro da igreja, aqui ninguém vem dizer, não, eu tenho tantos R$1.000 aplicados, eu tenho tantos dólares guardados, eu tenho tantos prédios ou apartamentos alugados, eu tenho tanto de fazenda. Não, nada disso. Todos nós aqui somos pecadores. Viemos aqui com única finalidade, fazer o quê? Agradecer a Deus, né? Louvar ao nosso Deus, buscar esse Deus, para que Ele continue tendo misericórdia de nós, para que nós possamos continuar vivendo. Sim, irmã. Uma observação que a gente está falando do jovem rico aqui, né? A gente tem que ter sempre em mente que a lei não salva ninguém, né? E é interessante que quando a gente começa a ler os 10 mandamentos, a gente para em pontos, como o senhor mesmo acabou de dizer, a gente às vezes se depara dando mais prioridade a alguns mandamentos, mas o decálogo, ele começa dizendo exatamente assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão, ou seja, a salvação veio antes da lei. Então, para sermos salvos, nós precisamos da fé em Cristo. A lei, ela é essencial, mas ela não salva. Então, às vezes acontece essa mistura na cabeça dos cristãos. Cristo é que salva, não é? Agora eu guardo ali porque eu estou com Cristo. Estou salvo em Cristo, não é? Correm por aí, pelas redes sociais, uma história de um cidadão rico, que antes de morrer, ele chamou alguém de sua confiança e fez 3 pedidos. O primeiro pedido, ele gostaria que quando ele morresse, o caixão dele, o corpo dele fosse levado para o cemitério por um grupo de médicos. Primeiro pedido. Segundo pedido, que não fosse em carruagem nenhuma, em carro de funerária nenhum, fosse levado a pé. E terceiro pedido, que fizesse 2 buracos na tampa do caixão e deixasse ele com as mãos para fora, para que todas as pessoas vissem as mãos dele. Aí, depois de ele realizar esses 3 pedidos, a pessoa perguntou, mas qual é o objetivo desse pedido? Qual é o significado desse pedido? E ele disse assim, o primeiro pedido, os médicos carregando o meu caixão, é para dizer ao mundo de que eles fazem uma boa parte, mas chega um ponto da nossa vida que os médicos não conseguem fazer mais nada. Então eles não são o Senhor da situação. Segundo pedido, de pé ou caminhando, a pé. Qual é o significado? Eu quero que juntem, pegue todo o dinheiro que eu tenho guardado e pelo caminho vocês vão distribuindo esse dinheiro para o pessoal que está na beira do caminho, observando o féretro. E o terceiro pedido, as mãos para fora, eu quero dizer ao mundo que eu fui muito rico, mas estou voltando para o cemitério com as mãos vazias. Assim como eu nasci, eu
morrer. Então, a preocupação de Salomão aqui com respeito à riqueza, não é o fator ser rico, é nós nos apegarmos à riqueza e nos esquecermos de quem? Do dono de todas as coisas, não é isso? O dono de todas as coisas, que é Deus. Na parte de quarta-feira, um pouquinho sobre os pobres, né? Um manual para os pobres. Geralmente, algumas pessoas pensam que o pobre é pobre porque ele é contra na lição aqui, né? O pobre é pobre porque ele é vadio, é vagabundo. É um conceito deturpado. Eu trabalhei por meus últimos anos como pastor, eu trabalhei como capelão do Hospital Silvestre. E fiz parte de uma comissão de avaliação de obesos, de pessoas que eram submetidas à cirurgia bariátrica, a redução do estômago. Então eu fazia, a minha parte era o lado espiritual, E conversando com aquele médico, com o cirurgião, muitas vezes ele dizia assim: pastor Eliseu, digo, geralmente as pessoas quando olham para um gordo, eles pensam que ele é gordo porque ele é desregrado, ele não se cuida. Ele come, só quer comer. Ele diz: não é isso, Eliseu. Quando você olha para um gordo, desculpe aqui, você pense não que ele é um glutão, você pensa assim que ele é um doente. Ninguém fica gordo porque quer. Então, eu fiquei pensando naquilo, a mesma coisa, mas às vezes nós usamos ou em outras situações. O pobre vai trabalhar, tem pessoas que vai trabalhar, fulano, vixe, você está pedindo, vai trabalhar. O que Jesus falou sobre os pobres? Os pobres sempre terei contigo. Então, irmãos, nós aqui, quem sabe, não somos ricos, né, mas temos uma certa situação vantajosa em relação a muitas outras pessoas. Tá? Agora, nós precisamos cuidar, né, dar atenção especial também aos pobres. Eles precisam de nós. E eles não podem ser condenados. Cada um tem a sua, vive a sua realidade, a sua situação. Né? E tem muitos pobres aí que são trabalhadores, que trabalham, nunca saem daquela vida. Jesus diz: sempre tereis convosco os pobres. O meu falecido pai, ele dizia, quando nós éramos pequenos, ele dizia assim: olha, ser pobre não é defeito, o defeito é ser desonesto. Guardei aquele conceito, aquele ditado dele toda a minha vida. Não é defeito ser pobre, o defeito é ser desonesto. E a lição de quinta-feira fala sobre amar a verdade. Eu gostaria que alguém lesse para nós o Provérbios 29, 15. A verdade, quem é a verdade? Cristo, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Então, amar a verdade, ensinar as pessoas aquilo que é correto. Quem quer ler para nós o Provérbios 29, 15? Amar. Vamos lá? Quem começou? Pode ir lá. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mão. Olha só. Esse assunto está sendo muito contestado, né? A vara. Aí saiu uma lei agora, a lei da palmada. As coisas mudam. Quando eu fazia o teológico, alguns aninhos atrás, entre as minhas professoras lá no IAE, nós tínhamos uma psicóloga, que ela nos dava uma matéria de psicologia pastoral. E algumas vezes nós nos desencontramos com algumas colocações dela sobre a educação dos filhos.
que em filho não se deve bater. Na segunda-feira, eu estava com a minha esposa e a minha filha, os netinhos, ali na Dom Pedro, aquele shopping do Guatemi. E enquanto nós estávamos andando, não, é do Guatemi, é Dom Pedro, shopping Dom Pedro. Ali nós estávamos, nós íamos passando por frente de uma loja da Vivo. E eu justamente precisava ver um probleminha da Vivo com o meu celular. Aí eu cheguei, a esposa e as filhas continuaram vendo algum negócio por lá, e eu entrei, peguei a minha senha e sentei ao lado de um casal com 2 meninos, um de com uns 3, 4 anos e o outro com 6, 7 anos. E eu estava sentado do lado da senhora, porque a senhora, o banco estava vazio, primeiro, sentei do lado dela. E o menininho de 3, 4 anos chegou e quis pegar a senha da mãe. A mãe disse, não, a mãe não pode dar para você, isso aqui é da mãe. Ele começou a insistir. Aí o pai puxou o menino, pegou pelo braço e puxou o menino. Gente, aquele menino virou uma fera. Ele dava tapa no pai com as 2 mãos, tapas e mais tapas no pai, dava chute no pai, virou uma fera aquela criança. E eu fiquei pensando assim, minha assim. Não pode bater, não é? Não pode bater. Não pode bater. Não pode bater, apanha, pastor aqui, né? Exatamente. Eu quero ler aqui um trechinho da senhora White, que diz assim, o último parágrafo na lição do professor diz assim, vamos ler aqui, a natureza de todos nós é caída e corrompida, e isso inclui até esses pequeninos seres adoráveis a quem amamos, os nossos filhos. Não trazemos a eles e a nós mesmos nenhum benefício ao permitirmos que façam tudo o que desejam. Na verdade, as crianças não só precisam de disciplina, como a desejam, elas têm necessidade de saber que existem limites e que precisam ficar dentro deles. A mãe que acredita que tem que respeitar a liberdade de seus filhos e que os deixa fazer tudo o que desejam, sem jamais lhe dizer não, por fim vai se envergonhar. E sem dúvida, trará tristeza aos filhos, se não agora, certamente quando se tornarem adultos. Irmãos, isso é uma realidade. Eu li uma história de um moço que foi condenado à morte. E no dia da execução, geralmente ele chega e diz assim, qual é o último pedido? Qual é o último desejo seu? Alguns querem assim, eu quero comer um frango com batata frita, eu quero comer um sanduíche, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Aí ele perguntaram para esse cidadão, ele disse, eu gostaria de dar um beijo na minha mãe. Acharam estranho aqui. Mas trouxeram o menino, trouxeram a mãe. A mãe entrou, ele pôs a mão no ombro da mãe, abraçou a mãe e deu uma mordida no nariz da mãe. Toda a força, quase arrancou o nariz. Você sabe que isso aqui é cartilagem, não é fácil. Quase arrancou o nariz da mãe. E a mãe chorando, no desespero, ele olhou para a mãe e disse, mãe, este beijo, essa mordida, é para que a senhora nunca mais esqueça. Quando eu era criança, quantas vezes eu cheguei em casa com um objeto que não era meu, e a senhora nunca me repreendeu. Eu passei a roubar os brinquedinhos dos meus amiguinhos, a senhora nunca me repreendeu. Eu depois fui crescendo, fui me envolvendo com outras coisas, passei a ser assaltante de banco, passei a matar e hoje eu vou ser condenado, vou morrer. Mãe, a senhora tem uma grande porção na culpa do que vai acontecer comigo. É ou não é uma realidade? Eu vi outro dia uma frase dentro de uma igreja católica que dizia assim, é preferível você ver o seu filho chorando hoje do que você chorar amanhã. Irmãos,
Como se nós tivéssemos mais tempo, né, para continuar falando sobre a importância desses conselhos, dessas orientações. Que não sejamos apenas leitores, apenas comentadores, mas que coloquemos em prática essas orientações. Se está escrito na Bíblia, se esses conselhos estão escritos na Bíblia, é para o nosso bem. Vamos aproveitar, vamos colocá-los em prática e vamos continuar nos preparando para muito logo sairmos desse mundo de tantos problemas, de tantas injustiças, de tantas desgraças que vivemos cada dia. É o nosso desejo e a nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, a nossa gratidão a Ti por mais esse sábado que estamos vivendo na Tua companhia. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que já recebemos nesta manhã de sábado. E continuemos, Senhor, vivendo a realidade desses conselhos, dessas orientações, e que cada dia nos preocupemos mais e mais com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação e com a salvação daqueles que estão próximos de nós ou que estão distantes também. Amém. Continue, Senhor, conosco neste sábado, no restante deste sábado. Abençoe, Senhor, agora aqueles que vão para o culto também, o segundo culto, que eles possam ser grandemente abençoados com a mensagem que irão receber, como cada um de nós que já assistimos o primeiro encontro. Despede-nos agora com a Tua bênção, com a Tua paz, em nome e por amor de Jesus. Sublime amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. O céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Recebe